Graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos a mais um momento de meditação da palavra do Senhor e que esta palavra possa abençoar o seu dia. Epístola de Paulo a Tito, capítulo 2, versículos 11 e 12, dizem assim: Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. O apóstolo Paulo foi levantado por Deus a levar as boas novas do Evangelho aos povos gentios. E nós sabemos que onde ele chegava, ali ele encontrava povos com culturas, com formas de ser, de viver, muito diferenciadas e práticas que muitas vezes não condiziam com o que o Evangelho pregava a respeito de uma vida justa, santa, que agradasse a Deus. E nós vemos que numa dessas viagens missionárias, Paulo encontra Tito, um gentio, onde, ouvindo as boas novas do Evangelho, Tito se converte e passa a seguir a Paulo. E nós vemos que ali esse homem ele é discipulado e a ele é dado uma missão de estar ali dirigindo uma igreja na ilha de Creta, onde ele tinha um povo que estava sob sua direção. E nós vemos que Tito encontrava esta barreira para falar do Evangelho, para aplicar as boas novas de salvação e a maneira com que Deus deseja que cada indivíduo viva uma vida que agrade ao Senhor. E Paulo orienta justamente a Tito, no capítulo 2, sobre os deveres de várias classes de pessoas, desde as crianças, os jovens, os idosos. Ele apresenta a Tito uma forma de que essas pessoas, não desrespeitando a história de cada um deles, a forma com que eles encaravam a vida até aquele momento, mas agora em Cristo eles precisavam mudar algumas coisas de práticas, de condutas e precisavam se alinhar à vontade de Deus. Que coisa maravilhosa quando nós somos alcançados pela graça. A graça do Senhor Jesus se manifestou salvadora a todos os homens, a todos que dão ouvido à sua voz, que recebem a sua palavra, não apenas para serem ouvintes, mas praticantes. Então a graça do Senhor chegou sobre a sua igreja. E naquele período histórico, nós sabemos dos desafios da igreja primitiva, a igreja perseguida, grandes eram os desafios e a realidade daquelas pessoas. Mas a graça, ela não vem apenas para mudar as nossas vidas, ela vem também para nos ensinar, nos capacitar sobre todas as coisas. Então a instrução de Paulo a Tito é para que eles trabalhassem, se empenhassem na formação dos indivíduos, para que houvesse de fato uma mudança de vida, uma mudança de história. Então nós vemos que a graça não é uma maneira para que nós venhamos fugir da nossa realidade, não é uma forma para que venhamos viver de uma forma fantasiosa, mas a graça é quem nos educa. E nós, quando somos educados pela graça, temos uma vida transformada, nós sabemos que nós devemos abandonar os erros do passado, uma vida longe, desviante da presença do Senhor. E aqui no verso 12 vai nos orientar que nós devemos viver de maneira sensata, justa e piedosa. E como essas instruções nos auxiliam nesse presente século, onde a cultura é corrompida, onde os valores são distorcidos e nós precisamos consolidar a nossa fé e viver em família, de forma justa, sensata e de uma forma que honre e agrade ao Senhor. Então a graça nos alcança para que nós possamos viver de fato essa realidade.
Viver de forma sensata no nosso casamento e na nossa família tem a ver com assumir as nossas responsabilidades. Quando a graça nos alcança, ela nos faz enxergar que nós temos responsabilidades. Nós não podemos ficar só desviando o foco, culpabilizando, nos frustrando, tentando viver uma vida idealizada, mas a graça nos sustenta para que nós possamos enxergar qual é a nossa realidade e possamos viver uma transformação de vida. E quando diz para nós vivermos de forma justa, tem a ver com esse equilíbrio e essa parceria. Porque quando a graça nos alcança, nós também adquirimos sensibilidade, que nós temos também uma missão de ajudar uns aos outros, de edificar o nosso lar em amor, em equilíbrio, em harmonia. Então a justiça de Deus vem sobre as nossas vidas, trazendo esse equilíbrio, essa responsabilidade. E nós conseguimos viver também de forma piedosa, porque a presença do Senhor nos ajuda a viver em amor, de forma honrosa, de forma respeitosa. Então, que graça maravilhosa, que alcança a nossa vida, que alcança a nossa história e que nos ensina uma nova forma de viver. E Deus, desde que criou o homem, ele tem uma vida ideal, desenvolvida para cada um de nós. Porém, nós, de acordo com a nossa caminhada, vivemos uma vida que podemos chamá-la de uma vida real. E eu não sei se nessa vida real você tem motivos de se orgulhar da sua caminhada até o momento que você encontrou a graça, e se você já encontrou a graça, ou se não. Mas o desejo de Deus não é lançar em rosto o que houve de errado. Porque para isso Deus trouxe misericórdia sobre as nossas vidas, nos alcançando e não nos deixando perecer. Mas a graça, ela vem para nos trazer a possibilidade de realmente termos essa vida ideal, pautada nos princípios da palavra do Senhor, na vontade boa, perfeita e agradável de Deus para todos os seus filhos. Nos contextos familiares, nos contextos profissionais, no contexto espiritual. Então nós precisamos entender que Deus tem uma vida ideal aos seus filhos e Ele disponibiliza para nós a sua graça, que justamente é onde nos ensina a viver, como a palavra mesmo disse, de forma sensata, justa e piedosa. E é uma graça abundante sobre cada um de nós. Nós temos um convite para te fazer nessa oportunidade. Todo primeiro sábado de cada mês acontecem os nossos encontros de casais. Uma ótima oportunidade para que nós possamos investir na nossa família e no nosso casamento. Porque, afinal de contas, a graça nos alcançou. Então, é o desejo de Deus que nós venhamos cuidar, zelar por tudo que Deus tem nos dado. E são ferramentas poderosas, porque o conhecimento nos liberta, mas a graça é quem nos capacita. Então nós nos encontramos lá, que essas ferramentas venham estar nos auxiliando nesse aperfeiçoamento até aquele grande dia onde nós seremos de fato resgatados para viver com o nosso Mestre. Então, sábado, 7 de fevereiro, às 19h15, nós te esperamos ali no anexo da nossa igreja, da Quinta Igreja, e juntos vamos receber do Senhor mais orientações sobre esse tema, vida ideal versus vida real. Te aguardamos lá, um grande abraço. Amém.